Se você tem a tua Bíblia aí, vamos abrindo comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder da declaração. O poder que existe nas nossas palavras. Você sabia que aquilo que você fala tem o poder de vida ou de morte? Aquilo que você diz tem o poder de construir o seu futuro ou destruir o seu futuro. Aquilo que sai da nossa boca são como sementes. As nossas palavras, elas são sementes para algo espiritual que vai ser gerado, que vai ser construído. E eu gostaria de ler com vocês aqui, Ezequiel capítulo 37, a história de um profeta. Quantos aqui sabem que Jesus nos chama para sermos profetas? Ser um profeta não tem a ver com um ofício, tem também a ver com ofício, mas não é somente isso. Ser um profeta não é um título, não é alguém que é ungido de forma especial para estar numa posição de profeta. Isso existe? Sim. Mas ser um profeta também fala sobre um estilo de vida, fala sobre uma forma que eu e você como cristãos podemos viver. Então existe um estilo de vida profético que nós podemos levar, que é diferente de um estilo de vida não profético. Então aqui no capítulo de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ver essa história. Então diz assim: o Senhor me arrebatou, o Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos, e ele me fez passar em volta e pelo meio deles um monte de ossos. Haviam ossos espalhados por todo lugar, ossos secos e alvejados pelo sol. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem viver novamente? E eu disse: Senhor eterno, só tu sabes dizer. Ele me disse: profetize a estes ossos. Os ossos secos ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno Senhor disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões e porei carne nos seus ossos. Cobrirei vocês com pele e os soprarei vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou Deus. Profetizei de acordo com aquela ordem. E enquanto eu profetizava, ouvi um som, osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. Continuei olhando, formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. Ele me disse: profetize ao sopro. Profetize, filho do homem, diga ao sopro. O Eterno, o Senhor, diz: venha dos quatro ventos, venha sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles, e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram em um enorme exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouça o que estou dizendo. Nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Por isso profetize, diga a eles: o Eterno, o Senhor diz: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o Deus. Soprarei a minha vida em vocês e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o Eterno. Eu o disse e eu o farei. É o decreto de Deus. Amém? Gostaria de orar para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa chuva, por esse tempo friozinho que a gente gosta de ficar debaixo da coberta, mas nós agradecemos ainda mais porque essa noite é uma noite muito especial, uma noite onde nós seremos marcados pelo Teu Espírito, uma noite onde aquilo que estava morto nas nossas vidas vai voltar a viver. Deus, nós declaramos que todas as áreas de sequidão em nós, todas as áreas de sequidão, sejam sonhos, sejam
planos, sejam nos relacionamentos, sejam no nosso interior. Nós profetizamos, Deus, que essa será uma noite onde a vida irá retornar aos nossos corpos. Nós declaramos que o Teu Espírito já está aqui entre nós, e o Teu Espírito vem de forma sobrenatural, soprando vida sobre cada pessoa. Deus, eu oro que aquele que chegou neste lugar desanimado, aquele que chegou desacreditado, aquele que chegou triste, sairá daqui feliz, sairá daqui alegre, com a paz que excede todo entendimento. Deus, nós oramos que aonde não havia perspectiva, haverá perspectiva. Deus, aonde não havia mais uma noção de futuro, aonde havia, Senhor, um desacreditar na sua própria vida, essas pessoas sairão daqui com ousadia, sairão daqui, Deus, animados, com um novo ânimo para perseguir aquilo que Tu disseste, Senhor, a Tua palavra. Deus, nós declaramos agora que aquelas pessoas que tinham os seus sonhos mortos, os seus sonhos secos, aquelas pessoas que já não estavam mais com alegria de viver, sairão nessa noite daqui sabendo que Tu és Deus. Nós Te agradecemos porque Tu já fizestes, Tu já realizastes a obra dentro de nós. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Então, essa passagem é muito legal, talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, talvez você já tenha lido essa passagem na Bíblia, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Então, ali como nós vemos o profeta Ezequiel, ele é levado até uma visão, ele tem uma visão de um vale de ossos secos. E nesse vale de ossos secos haviam ossos que estavam muito secos. A Bíblia ressalta isso dizendo que eles estavam extremamente secos. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre ossos, né, é importante a gente saber isso, que sempre quando a Bíblia ela traz algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, ela trabalha sobre questões, muitas vezes é de forma literal, mas muitas vezes algumas palavras elas têm um significado mais profundo. E todas as vezes que nós vemos a palavra ossos na Bíblia, ela reflete uma expressão do homem interior, ela reflete algo que está dentro de nós, né? Como você sabe, o osso em si, ele é a parte do corpo humano mais durável. O osso, ele pode durar centenas de anos, às vezes até milênios, que os ossos ainda vão permanecer intactos. Os órgãos podem se desfazer, né? As partes do nosso corpo podem se desfazer, mas os ossos, eles sempre vão permanecer. Então, os ossos, eles são a parte mais durável do nosso corpo. Então, quando a Bíblia ela fala sobre ossos, ela está falando sobre a essência do ser humano. Ela está falando sobre como o ser humano é, sobre a essência de quem nós somos. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês nessa noite para falar sobre essa expressão do nosso interior. Então, por exemplo, Salmos capítulo 6, versículo 2, diz assim: Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Próximo versículo, Salmos capítulo 22, versículo 14, diz assim: Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Próximo versículo, Salmos capítulo 31, versículo 10. Fala assim: Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Então, muitas vezes, quando nós vemos falar sobre ossos, né, nós entendemos que, na verdade, os ossos estão falando sobre uma expressão do interior, estão falando sobre uma expressão de dentro de nós, daquilo que o ser humano representa. E é muito interessante porque essa visão que o profeta Ezequiel teve, ele foi levado até um lugar onde haviam muitos ossos. E a Bíblia diz que esses ossos, eles estavam secos. Eles estavam desconjuntados, eles estavam espalhados, haviam muitos ossos. E então, Deus faz essa pergunta para Ezequiel, dizendo assim: olha, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Você acha que esses ossos podem voltar a ter vida? Essa é a pergunta que Deus fala para Ezequiel. E Ezequiel responde para Deus dizendo assim: olha, eu não sei, como que eu vou saber? Só tu sabes. Tu és Deus, só tu sabes. E Deus vira para ele e fala assim: sim, eles podem. Agora, como que eles vão voltar a viver? E Deus, ele fala, ele declara,
ele diz palavras que o profeta Ezequiel deve falar. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você nessa noite é que talvez você olhe para a sua vida, você olhe para você e você enxergue uma pilha de ossos. Talvez você olhe para o seu interior hoje e você vê esses ossos secos. Você se enxerga, você está vivendo uma estação na sua vida de sequidão. Talvez você está vivendo, você se encontra numa fase, você se encontra em um momento aonde parece que você está seco. Parece que você se tornou seco. Parece que você, por tantas coisas na sua vida, assim como nós lemos em Salmos, é como se houvesse um clamor, é como se houvesse uma oração que brotasse de dentro de você, falando: Deus, eu estou seco, eu estou sem esperança, eu não sinto que eu tenho vida. Não precisa levantar a sua mão, mas quantas vezes nas nossas vidas nós já nos sentimos completamente sem vida? Mesmo que você está tendo vida, você se sente sem vida. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade eu tive um crush. E essa menina me rejeitou. E eu lembro que eu fiquei acabado, arrasado. Eu chorei por dias. Eu fiquei mal por muito tempo. E eu lembro que alguns sentimentos que eu tive durante essa minha fossa, que eram sentimentos do tipo assim: minha vida acabou. Imagina, com 12 anos de idade, né? Minha vida acabou, nunca mais vai ter alguém que seja compatível com aquilo que eu quero, nunca mais eu vou achar uma mulher que vai ser, e tal. E você fica pensando, e é muito engraçado quando você começa a pensar em tempos da sua vida anterior, quando você pensa em anos anteriores, talvez em uma prova que você reprovou, talvez no colégio você estava indo mal, você levou advertência, foi expulso, meu caso aqui várias vezes, ou talvez você passou por um tempo de finanças ruim, ou você perdeu, você foi roubado, não sei, você perdeu um ente querido, vários momentos anteriores da sua vida, em que você hoje, lembrando desses momentos, quando você estava passando por eles, você se sentia completamente sem vida. Você se sentia seco, você se sentia morto, você se sentia um osso todo ressequido. E hoje, quando você olha para trás, você fala: nossa, aquilo ali não era nada perto de coisas que eu passei hoje. Aquilo que eu sofri, o meu crush de 12 anos de idade, a minha decepção não se compara a coisas que eu tenho passado hoje. E por que acontece isso com todos nós? Porque isso fala sobre estágios de vida, de maturidade. E eu quero trazer uma definição hoje de maturidade. A gente pode falar sobre muitas definições sobre o que significa maturidade, mas hoje eu gostaria de trazer aqui uma interpretação, na minha visão, sobre o que maturidade pode ser. Maturidade pode ser uma visão que antes você não tinha. Enxergar a vida como antes você não enxergava. Enxergar as situações como antes você não enxergava. Então antes, para mim, eu não conseguia enxergar nada além daquela menina como sendo a pessoa que eu deveria passar o resto da minha vida. E hoje eu vejo que não, de forma alguma, que aquilo ali, aquela visão que eu tinha para aquela época era uma visão muito limitada. Então entenda uma coisa, a linha do tempo da nossa vida, nós sempre vamos nos deparar no presente com situações e coisas que nos impedem de enxergar a visão que o futuro pode nos proporcionar. O futuro sempre vai nos proporcionar uma visão mais ampliada do que o nosso presente. Isso é fato. Então, como nós podemos viver uma vida no nosso presente em abundância? Porque aquela pessoa que não consegue enxergar a abundância do futuro, não consegue ter a sua visão ampliada, sempre vai viver uma vida medíocre no seu presente. Mas nós temos Cristo. O que Cristo fez por nós? Nós cantamos nessa noite sobre a justificação. O que é a justificação? A justificação é você ter recebido uma vida que você não tinha direito. É você receber uma posição que você não tinha direito. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades. Mas Cristo veio, pagou o preço pelas nossas vidas. E Deus, Ele nos tirou do lugar de morte e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Hoje, eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então hoje, a nossa posição
é uma posição do futuro e não uma posição do presente. Mas como que eu e você continuamos vivendo no presente, enxergando com a nossa posição do futuro? E a resposta para isso é fé. A fé é aquilo que possibilita você enxergar coisas que ainda não têm lógica, que ainda não têm sentido. Eu não compreendo, eu não entendo, mas eu enxergo. E o que Deus estava levando Ezequiel a enxergar, o que Deus estava empurrando Ezequiel a enxergar, com essa pergunta que ele fez para ele: você acha mesmo que esses ossos podem voltar a viver? Deus estava dizendo para ele: Ezequiel, será que você consegue enxergar com os meus olhos? Será que você consegue enxergar esses ossos com os olhos de Deus? Será que você consegue enxergar o presente com os olhos do futuro? Querido, você precisa entender uma coisa. Quando você olha para a sua vida no presente, quando você olha para a sua sequidão, quando você olha para a sua alma, o estado que a sua alma se encontra, o estado que os seus sentimentos se encontram, o estado que você está hoje, não pode se definir por aquilo que você está vendo. A sua vida não pode ser definida por aquilo que você está vendo. Mas a sua vida precisa ser definida por aquilo que você está esperando. O que nós esperamos? Aquilo que nós haveremos de receber no futuro. Isso é fé. E por isso que eu e você, quando nós nos deparamos com ossos secos, quando você está se sentindo em sequidão, você não deve se render à sequidão. Existe uma diferença entre pessoas secas que se rendem e pessoas secas que decidem não se render. A escolha é nossa. Mudou o estado? Não. Os dois continuam secos. Eu sou osso, você é osso. Mudou alguma coisa? Não. A diferença está no quê? Naqueles que escolhem não se render. Só que sabe, queridos, muitos de nós temos nos rendido àquilo que nós temos visto. Muitos de nós temos nos rendido à realidade em que nós temos visto. E sabe o que é mais interessante sobre esse texto de Ezequiel? Para aqueles que já conhecem a Bíblia, é que muitas vezes quando a gente lê isso daqui, sabe o que a gente pensa? A gente pensa: ah não, existem ossos secos, existem pessoas secas, e eu vou ser o profeta que vou declarar. Isso é verdade, mas enquanto você não entende que você é o profeta da sua própria vida, não é o profeta lá da China, não sou eu, não é um líder, não é uma pessoa mais provida de autoridade por ter uma posição, não. Você é o melhor profeta da sua vida, sabia disso? Você é o profeta mais poderoso da sua vida. Por quê? Porque o que você vai profetizar? Você vai declarar a verdade da palavra de Deus. Isso daqui é isso daqui. A Bíblia já é o teu futuro. A palavra de Deus já é a visão que você ainda não tem sobre a sua vida. Quando você olha para você, você vê angústia. Quando você olha para você, você vê fracasso. Quando você olha para você, você vê que você não consegue. Quando você olha para você, você se vê uma pessoa turrona, uma pessoa irada, uma pessoa amargurada. Quando você olha para você, você vê uma pessoa problemática que sai de um relacionamento, entra em outro e nunca para. Quando você olha para você, você não enxerga futuro. Porque você está olhando para a natureza carnal. Porque você está olhando para ossos secos. Mas quando o seu olhar está em Cristo Jesus, quando o seu olhar vem de uma posição celestial, você passa a ser profeta. O que é um profeta, senão aquele que declara coisas que acontecerão no futuro? Se o profeta é aquele que declara verdades sobre um futuro, para que elas se tornem verdades, primeiro elas precisam não ser verdades. Está entendendo? Para que o profeta declare vida aonde existe morte, você tem que estar vivendo morte. Está entendendo? Então, entenda uma coisa hoje como profeta. Você não profetiza coisas que você acha que são coisas que você deve declarar. Você profetiza a Bíblia. Porque a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ô Gabriel, mas eu não sei como orar. Sabe, às vezes vocês falam essas coisas ali e eu fico na dúvida. Eu cheguei na igreja faz pouco tempo, eu conheci a Jesus só fazem 3 meses.
Ou talvez eu já esteja na igreja há muito tempo, mas eu não sei como orar. Gente, eu vou te falar uma coisa. Oração, profecia, declaração, não tem mistério. E não tem que ser de um jeito específico que você acha que tem que ser. A declaração, a profecia, a oração, elas têm que partir da genuinidade do teu coração. Elas têm que partir da genuinidade do teu entendimento. Então, quando você pega a Bíblia e o único versículo que você sabe é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você profetiza esse versículo sobre a sua Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andai-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Deus, eu estou passando por um momento onde eu não estou tranquilo. Eu só vejo osso, eu só vejo sequidão, eu não vejo tranquilidade, na verdade eu não tenho conseguido ter paz. Mas a tua palavra diz que você vai me guiar por águas tranquilas. Então, Deus, eu declaro sobre a minha vida águas tranquilas. Eu declaro sobre o meu trabalho águas tranquilas. Eu declaro sobre os meus estudos águas tranquilas. Está vendo? Não é difícil. Não é difícil você declarar a verdade quando você tem ela aqui, você lê. Por quê? Porque essas palavras que saem da sua boca, elas não são palavras de persuasão humana. Elas não são teologia. Essas palavras que saem da sua boca, elas não são discursos prontos. Elas não são rezas. Elas não são declarações escritas num painel. Mas elas vêm com poder por causa do Espírito que está dentro de você. Paulo diz isso. As minhas palavras para vocês, igreja de Corinto, não são de persuasão humana, mas são palavras de poder pelo Espírito Santo. O que faz a diferença nas nossas declarações é o Espírito que habita em nós. Agora, quando você olha, lembre-se disso, para você, e você vê ossos secos, e você só fica olhando para esses ossos secos. Se você se torna um osso no meio de um monte de osso, e tudo que você vê é osso seco, você concorda comigo que você vai perdendo a visão que um dia esses ossos podem se tornar carne, osso, e pele, e músculo? Porque você começa a se conformar com a realidade da sequidão. Quando os teus olhos estão focados na sequidão, você se conforma com a sequidão. E a sequidão, ela te impede de enxergar aquilo que Deus tem para você. Agora, ser um profeta, ser uma profeta, não tem a ver com coque. Não tem a ver com eis que te digo. Não tem a ver com um jeito de andar, um jeito de falar. Ser um profeta tem a ver com declarar a verdade de Deus sobre você. Agora, querido, como que os nossos ossos vão se tornando secos? Como que os nossos ossos vão se definhando? A Bíblia nos ensina sobre isso. O que faz os ossos secarem? Eu vou falar sobre alguns pontos. Salmos 32, capítulo 3, põe aqui para mim. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo, essa definição está ruim, mas diz, os meus ossos secaram. Em outras traduções. Enquanto eu me mantive em silêncio, os meus ossos se secaram. Sabe, uma das formas de você permitir com que a sua essência interior, o seu homem interior, que já foi justificado pelo Espírito de Deus, que já foi vivificado pelo Espírito de Deus, definhar, é quando você se mantém em silêncio. Um profeta em silêncio é um profeta inválido. Um profeta em silêncio é um profeta sem eficácia. Do que adianta eu ter o poder de trazer a vida aonde existe morte, se o canal da vida na morte é a minha palavra? Muitos de nós temos se calado. Você tem se calado, eu tenho me calado. Querido, é hora de você abrir a sua boca. Nós não podemos mais nos calar. Nós não podemos mais ficar quietos. Nós não podemos mais conformar
com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Sabe, eu moro aqui em Campinas, no Cobrasol, eu já falei isso em algum dia. E quando eu passo, eu venho para a igreja, eu venho pelo Monte Cristo ali, né? Então eu passo por baixo do viaduto. E, gente, é muito engraçado porque você sai de Campinas, você passou do viaduto, você já entrou numa outra realidade. E você vê ali o lixo na calçada, você vê montanhas de lixo, você vê às vezes pneu pegando fogo, ali na BR. E sabe, a nossa tendência, a minha tendência, sempre é passar por aquilo e falar, nossa, que sujeira. Nossa, mas olha que coisa, meu Deus, alguém tem que tirar esse negócio. Nossa, mas que feio, que sujo. Só que sabe, queridos, quando nós entendemos que nós somos o nosso melhor profeta, nós entendemos que existe poder na nossa declaração, nós não mais somos canal de maldição. Mas as nossas palavras, elas começam a se tornar canais de bênção. Então, quando você passa por uma realidade que é uma realidade de morte, o que você faz? Você declara vida. Enquanto você vai passando, você vai falando assim, nossa, ô amor, você viu que não tem lixo mais ali? Ela olha e fala, nossa, mas olha ali a montanha de lixo. Não, não tem não. Você acha que tem, mas não tem. Não, ô Gabriel, você está vendo ali o pneu queimar? Aonde? Sabe, queridos, nós precisamos entender que tudo é afetado por nós. Você é a transformação para a sua esfera de influência. Não é a sua esfera de influência que te transforma, mas é você que transforma a sua esfera de influência. Quando você chega no seu trabalho e o teu chefe já chega mal-humorado, as pessoas já chegam falando mal do chefe, por trás, todo mundo está falando isso, está falando aquilo, e você chega, você pisa no seu trabalho, você tem duas escolhas. Ou você se rende a essa atmosfera de engano, de inveja, de podridão, ou você é um canal de transformação com as suas palavras. E você declara, eu tenho o melhor chefe. Chefe, eu quero só te dizer uma coisa, você é o melhor. Você é próspero. Deus vai te dar as ideias. Se você nem quiser colocar Deus no meio, nem precisa. Você só fala assim, olha, essa semana você vai ter ideias empreendedoras que vão levar a nossa empresa para o próximo nível. E você se torna um canal de bênção. Por onde você vai declarando. Você chega no caixa do supermercado e fala, nossa, que linda que você está, que lindo que é o seu cabelo. Você sabia que você é a melhor funcionária desse supermercado? Você se torna um canal... Né, a mulher lá... Tipo assim, quantos já tiveram isso? Meu Deus do céu, você tá assim com aquela pressa, né? Sábado, quem já foi no supermercado sábado? Primeiro que eu odeio ir no supermercado. Sempre assim, a Paula pede, né? Ô amor, amor, você vai lá no supermercado. Aí primeiro eu finjo que eu não escuto, né? Tô brincando. Mas, eu odeio no supermercado. Ela sempre faz uma lista, ela escreve os nomes. Eu sempre compro tudo errado. Ou tudo mais caro do que ela queria que eu comprasse. Mas, quando você chega lá na fila... Quantos aqui já pegaram, né? Daí, tipo assim, fica olhando, né? Procurando o código de barras. Leva meia hora para achar o código de barras. Chama o gerente, apita lá. Daí fala assim, ah, não, moça, eu acho que eu não vou levar esse produto. Daí, na hora que apertou, nem deu tempo de você pensar, ela já apertou. Não, eu quero sim. Daí leva uma hora para chamar o gerente, para cancelar o produto, né? Só que, sabe, você tem uma escolha. Você pode chegar nessa situação e se a pessoa já está passando lenta os produtos, se ela já está ali toda desanimada trabalhando, você não precisa lembrar ela que ela já está no meio de uma situação de morte. Está entendendo? Você tem que declarar vida sobre ela. É isso que muda as coisas. Sabe qual que é o problema da igreja? As pessoas chegam aqui com um pecado, o que a gente faz? A gente fica lembrando elas do pecado delas. Só que quem nos lembra do nosso pecado, a gente já tem pessoas suficientes que fazem isso. A gente não precisa que a igreja seja mais um canal desse. Então deixa eu já te falar uma coisa. Não seja um canal de morte aqui dentro. Seja um canal de vida. Você está vendo a pessoa caindo no pecado. Mas o que você declara para ela é a vida de Deus. Não é a realidade do que ela está vivendo. Você está vendo a pessoa, destruída. Só que o que você declara? A vida, o que você enxerga? A vida, a transformação. A gente precisa entender que é desta forma que nós seremos transformados, que Floripa será transformada e que a realidade vai mudar.
Agora, quando você chegar na sua casa, já está aquela gritaria, e você só começa a gritar e declarar mais coisas, o que acontece é que você só aumenta, você só potencializa a morte que já está acontecendo, a sequidão que já está acontecendo. Mas se você entende o poder que há nas palavras que saem da tua boca, se você entende que você é o maior profeta da esfera onde você ocupa, você entende que você pode transformar o local onde você está. Você sabia que todos os dias que eu chego aqui nesse culto, eu começo a orar, eu começo a andar, e muitas vezes na adoração, muitas vezes na oração, eu começo a declarar, eu começo a visualizar aquilo que Deus já fez antes dele fazer. Próximo versículo. Mais um motivo que os nossos ossos se secam. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que é inveja? A inveja é uma mistura. A inveja ela só pode acontecer quando existe cobiça misturada. E a cobiça ela fala sobre você desejar algo que você não tem, algo que você não é. Queridos, só tem inveja quem não tem Cristo. Porque em Cristo você tem tudo. Como que você pode invejar uma coisa que você já tem? Agora, se você não tem o entendimento que você está em Cristo, você se sente necessitado. Toda hora você olha para a sequidão na sua vida, você fala: ai, como eu precisava estudar naquele lugar, como eu precisava fazer isso com a minha vida, olha aquela pessoa, olha isso, e a sua vida é uma vida de inveja. Queridos, a inveja, quando ela se torna prática dentro de nós, sem a gente perceber, nós estamos sendo invejosos. Como que você vê que você está sendo invejoso? Ou melhor, quais são os sintomas que denunciam a inveja? Crítica, primeiro deles. Quando você tem uma pessoa que critica muito, tipo assim, ela critica as pessoas, ela critica a roupa da pessoa, ela critica o jeito da pessoa, ela critica o que a pessoa está fazendo, né? Você tem uma conversa, a pessoa fala, olha, eu passei no vestibular, passei nesse curso, daí a pessoa sai, mas você sabe, né, a faculdade que ela passou, né, óbvio. Mas você sabe, né, que foi por cotas, né? Mas você sabe que isso, que aquilo. E você se torna uma pessoa tão amarga, porque você não consegue se alegrar com a alegria do teu próximo. Você não consegue ficar feliz com as coisas boas que têm acontecido no próximo. Quando você se torna uma pessoa invejosa, nem mesmo o teu namorado ou a tua namorada são o suficientes para você. Você está ali com ele ou com ela, só que você já está olhando para a pessoa do lado. Você já está pensando, não, essa pessoa não é boa o suficiente para mim, porque olha lá. Olha aquele lá. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você escolhe alguém para se relacionar, seja num namoro, desde o namoro, quando você escolhe alguém para estar junto, é aquela pessoa. Se a sua visão não é para aquela pessoa, a inveja vai estar constantemente tentando te mostrar que existem pessoas melhores, que existem melhores opções. E você passa a invejar. Sabe, queridos, a inveja te torna uma pessoa não satisfeita. Quando você inveja as pessoas, quando você inveja os bens, quando você inveja um estilo de vida, sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa infeliz. Você se torna uma pessoa descontente, você não tem mais alegria. Você não tem mais alegria. Sabe o que é o mais engraçado? Você está invejando ali no Thiago, dá aqui esse guarda-chuva para mim. Pode tacar. Você invejou o guarda-chuva. O Thiago tem esse guarda-chuva, né? Você fica, meu Deus, guarda-chuva vermelho, eu preciso de um guarda-chuva vermelho, eu preciso de um guarda-chuva vermelho. Meu Deus, olha ali o Instagram, tá todo mundo com guarda-chuva vermelho, preciso de um guarda-chuva vermelho. Daí você pega o guarda-chuva vermelho. Quando você tem o guarda-chuva vermelho, você percebe, não, mas agora já virou carne de vaca. Todo mundo tem o guarda-chuva vermelho. Não, mas agora olha lá, e é um poço sem fim. Sabe qual que é o problema da inveja? Cada vez você desce mais baixo. A inveja te leva cada vez mais baixo. E o problema disso, né? Até o chão, tô brincando. E o problema da inveja é que a inveja, ela te leva tão profundo a ponto de você achar que você não consegue mais se levantar dela. Ela te seca. Isso nos seca. Seca os ossos.
Próxima coisa que seca os nossos ossos, vamos lá. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido, espírito, em outras traduções, abatido, seca os ossos, ou resseca os ossos. Então, o que tem o poder de secar o nosso interior? O que tem o poder de nos ressecar? Quando o nosso espírito está oprimido. Todos nós aqui nessa sala sabemos, ou se você não sabe, vou te falar isso hoje, se você quiser saber mais, depois você faz a nossa escola aqui, para você conhecer mais sobre alguns assuntos como demonologia, por exemplo, que é o que eu vou citar agora. Todos nós aqui sabemos que um cristão não pode ter um demônio. É impossível um cristão ter um demônio. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então um cristão não pode ser endemoninhado. Um demônio fazer ninho nele, não pode. Só que um cristão pode ser oprimido. Só que um cristão, ele é oprimido no seu corpo, através das enfermidades, através de doenças. Ele é oprimido na sua alma, através do seu psíquico, através, de, enfim, sentimentos, emoções descontroladas. E por último, ele pode ser oprimido no seu espírito. Só que deixa eu te falar uma coisa, não começa no espírito, nunca começa no espírito. A opressão na vida do cristão começa de fora para dentro, porque ele não está possuído por um demônio. Então é impossível, começar de dentro para fora. Então, como que nós podemos ter o nosso espírito abatido? Quando nós damos lugar ao diabo. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é quando nós sujeitamos a Deus, mas nós não resistimos a ele. Ou nós nos sujeitamos a ele, ao inimigo. E o problema de quando a gente se sujeita ao inimigo é que nós começamos a acreditar nas mentiras dele. Sabe, a única forma de você ser roubado num estilo de vida profético é se você começar a acreditar que as verdades de Deus não são verdades para você. Quando as mentiras de Satanás se tornarem verdades para você, você passa a acreditar nessas verdades. Isso tem um efeito na sua vida, onde o seu corpo é afetado, a sua alma é afetada, e por último o seu espírito começa a se tornar oprimido. E daí o que acontece? Você perde o ânimo, você perde a disposição. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando sobre disposição e ânimo físico. Você faz um crossfit, fica acabado. Certo? O seu físico fica moído. Eu não estou falando sobre este ânimo. Eu estou falando sobre um ânimo espiritual. E esse versículo também está falando sobre isso. Um espírito abatido, um espírito oprimido, seca os ossos. Põe de novo lá o versículo para mim, isso. E isso quer dizer que nós demos lugar ao diabo. E como que eu dou lugar ao diabo? Acreditando nas mentiras dele. Como que você dá lugar ao diabo? Olhando para os seus ossos secos e achando que você é mesmo um imoral. Não, eu sou mesmo um imoral, eu não consigo me libertar desse vício sexual. Não, eu sou mesmo um fracassado. Eu não consigo nada de sucesso na minha vida, tudo dá errado. Eu realmente sou essa pessoa. Mas olha o que diz o início do versículo. O coração bem disposto é remédio eficiente. Querido, você precisa entender uma coisa, que existe uma disposição espiritual que você só consegue em Cristo Jesus. Uma disposição que vem do Espírito de Deus para você, que mesmo em meio a tribulações, a circunstâncias, mesmo quando o mundo está desmoronando, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo morto fisicamente, mas o teu espírito não é abalado. O teu interior não é abalado. Os homens podem tirar tudo de você. Satanás pode tirar tudo, mas ele não pode tirar a tua convicção espiritual. Ele não pode tirar a tua certeza espiritual. E assim foi com Jó.
Jó se encontrava num lugar aonde, se você for ler Jó, você vai ver vários versículos de ossos, tá? Eu só trouxe Salmos e Provérbios aqui. Mas existem versículos em que Jó ele fala, meu Deus, parece que os meus ossos, eu tô morrendo tanto que até os meus ossos... É uma expressão do íntimo. Deus me salva aqui porque o meu íntimo está quase, não foi, mas está quase sendo corroído. E é muito engraçado. Porque nesses momentos de quase, né? Tipo assim, Deus, eu estou quase jogando a toalha. Só quero que você saiba, eu estou aqui no culto hoje, mas eu só quero que você saiba, Espírito, que eu estou quase desistindo, tá? Sabia que momentos assim, onde você se encontra dessa forma, quando você volta os seus olhos para o Espírito, sabe o que acontece? Parece que uma janela se abre. Isso não acontece toda hora. Só que nos momentos que isso acontece, são suficientes para te carregar por estações da sua vida. Parece que janelas são abertas e você, meu Deus, é isso, né? E você volta para cá. Só que quando você volta para cá, o bagulho ficou louco. O bagulho ficou louco porque você não é mais o mesmo. Queridos, existem encontros que nós temos com Jesus. Existem encontros que nós temos com o Espírito Santo que podem mudar anos da nossa vida. Encontros que nós temos que, sabe, são tão interiores, são tão profundos que mexe lá, parece que uma agulha entrou lá no seu osso. Sabe, um cano entrou lá dentro e pim. Eu não entendo de cirurgias, né? Mas eu sei que às vezes tem coisas que vai lá no osso. E uma injeção lá no osso e pá. Você está entendendo? E é uma agulha e pim. Existem encontros, queridos, existem momentos com o Espírito. Existem momentos onde a nossa visão é aberta e parece que Deus ele nos mostra coisas. E aquilo ali te recarrega para uma estação na sua vida. Gente, foi isso que aconteceu com Ezequiel. A Bíblia diz que ele foi levado, ele foi arrebatado a um lugar, ele teve uma visão desse vale de ossos secos. E naquela visão Deus revelou para ele, esta é a nação de Israel. Valorize esses momentos. Busque esses momentos. Gere esses momentos. Peça esses momentos. Como que esses momentos vão acontecer? Eu não sei. Quando vão ser? Aonde vão ser? Como isso vai acontecer? Eu não sei. Então, se eu não sei como que é, eu vou buscar toda a oportunidade que eu tiver para que esses momentos sejam gerados. E é daí que eu não posso perder mais um culto, eu preciso estar aqui, porque vai que é naquele culto que uma janela se abre e eu consigo enxergar. Eu não posso mais perder o culto de oração, porque vai que é nesse momento que algo se abre. Eu não posso. E você não deixa mais, e você trabalha o seu dia inteiro, você estuda, mas você não vê a hora de chegar na sua casa e ninguém te atrapalhar para que você tenha essa, Deus, é agora essa janela, é agora que o Senhor vai me mostrar mais um pouquinho. E daí vai ter uma conferência e você começa, meu Deus, essa conferência, você começa a orar, você começa, né, a gerar essa demanda, você começa, Deus, a conferência, será que é lá, será que é lá, será que é lá? Entenda isso, querido. Nós precisamos viver para ver esses momentos. Nós precisamos, sabe, nosso coração, a nossa força tem que estar para ver essas janelas que o Espírito Santo pode abrir para nós. Agora, como que eu e você podemos vencer? Eu quero terminar com isso, porque eu acabei de ver o horário. Pode vir o piano, o teclado. Mas a pergunta é, aonde está a resposta? Para que os meus ossos, que estão secos, que estão mortos, os meus ossos que estão desconjuntados, como diz ali em Salmos, possam voltar a se reconectar. Parece que a minha vida emocional ela está toda desconjuntada. Parece que o meu temperamento está todo desconjuntado. Parece que eu não me reconheço mais. Eu passei por tanta ferida, eu fui tão machucado, eu fui tão traído, eu fui tão desiludido pela vida, eu passei por tantos sofrimentos, que parece que o meu emocional se desconjuntou. Parece que o meu temperamento se desconjuntou. Hoje eu não sei mais ser quem eu era antes. Então, quando isso acontece, para onde eu corro? Qual é a resposta para isso?
Qual é a resposta para a sequidão? E é muito claro para mim, nesse capítulo de Ezequiel, que a resposta estava onde? No sopro. A resposta estava no Espírito. Ele diz ali, Ruá, que é a palavra para Espírito de Deus. Ruá, profetize para o Espírito de Deus. Ele diz ali, eu li a versão mensagem, mas talvez aqui estava King James, vocês viram que estava escrito Espírito de Deus enquanto estava lendo o sopro. Ele diz, profetize, declare para o sopro. Declare para o Espírito. Profetize, declare que essa vida vai voltar, que essa vida vai retornar, que este ânimo novo vai voltar, que os ossos que estão desconjuntados vão voltar. Sabe, queridos, muitas vezes o que nós temos apenas é um barulho. Quando a gente começa a declarar, quando a gente começa a profetizar, a única coisa que a gente escuta bem longe é um barulho de chocalho. E parece que os ossos, eles começam a se bater. Tipo assim, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? E tipo assim, tá, não quero gerar esperança, porque pode não voltar, mas parece que vai voltar, entendeu? E é nesse ponto que muitas vezes a gente desiste. É nesse momento, quando tá dando tling, que a gente quer desistir. Porque a gente tá declarando, só que a gente ainda não está vendo. A gente só está ouvindo o barulho. E é muito engraçado, porque nós, como seres humanos, a gente quer que todos os sentidos naturais estejam funcionando para que a gente tenha certeza. Só que às vezes não vão ser todos os sentidos. Às vezes você só está escutando um barulho profético, mas você ainda não está vendo. Às vezes você está vendo, mas você ainda não está escutando. Não está sentindo. Está entendendo? Parece que Deus, ele brinca com a gente, com isso. Mas daí Ezequiel, ele começa a declarar o sopro de vida. Sabe, queridos, não é porque você não está vendo que a verdade deixa de ser verdade sobre quem você é. Não é porque você ainda não está vendo a santidade de Deus em você como você gostaria que ela estivesse presente, que ela não seja sua. Não é porque você não vê a pureza de Deus, não é porque você não está enxergando a pureza como você gostaria de ver aquela pureza, que ela não seja a sua identidade. Deixa eu te falar uma coisa, você é puro, você é santo, o teu espírito é inabalável, porque o Espírito Santo habita em você. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que ressuscitou ele dos mortos, habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito. Jesus morreu por nós. Jesus nos deu essa posição. Ele quebrou a maldição. Você não é mais condenado hoje. Você não é. Então, quando a gente começa a ver essa realidade, mas eu ainda não estou vendo, mas eu estou ouvindo essa realidade, isso te anima. Isso te anima. Hoje à noite a Nêmora profetizou aqui. E eu quero falar sobre a Nêmora. Não vou falar, que a Nêmora pode testemunhar. Não quero expor ela. Mas, pode expor? Não, mas eu não vou. Mas, gente, eu amo muito a Nêmora. Eu e a Paula, muito. Porque eu vejo que uma das coisas que mais tem me chamado a atenção... Eu poderia falar de muitas pessoas, mas eu quero falar dela porque ela profetizou aqui hoje à noite. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida da Nêmora é que por muitos finais de semana, num sábado, num domingo, eu vi ela completamente, eu vou ser bem escrachado, tá? Destroçada por fora. Você via no rosto dela que ela não... Tipo assim, eu acho que a esperança acabou. Né, Nê? Só que daí, quando eu olhava de novo, ainda tinha um pinguinho ali de fé, ainda tinha ali um pinguinho de esperança que levava ela a continuar declarando as verdades de Deus sobre ela. Às vezes ela não declarava, ficava de boca fechada, e eu vou dizer isso porque eu sei, porque ela já me falou, não se sentindo digna de declarar as verdades de Deus sobre ela. Mas quando
isso não acontecia, tinham pessoas aqui que declaravam. Tá entendendo? Querido, o segredo para você sair de um lugar de sequidão na sua vida, em primeiro lugar, é você entender que você é o maior profeta da sua vida. Só que quando você não se sente como sendo um profeta, não deixe esse lugar. Não deixe esse lugar. Tá entendendo? Você não precisa de pessoas fazendo serenata para você. Você não precisa de pessoas te convidando para tomar um café na casa. Você não precisa das pessoas te dando presente. Isso não são demonstrações de amor. Isso é apenas uma consequência de um amor. Mas amor é Deus. Deus é amor. Portanto, amar uns aos outros não tem a ver com você ficar tentando provar esse amor. Eu, como pastor, já tentei provar esse amor várias vezes. Fiz muitas serenatas. Levei muitas pessoas para minha casa. Paguei, dei ofertas. Investi financeiramente o meu tempo, aconselhamentos. Tem pessoas que, deixei muitas vezes a minha família para estar ali. E hoje, são pessoas que simplesmente ou te traem, ou te esquecem, ou saem da sua vida, sem mais nem menos, sem sabe? E eu aprendi uma coisa nesses últimos dias. Gabriel, não tente fazer aquilo que só eu posso fazer. Essa pessoa não vai se sentir amada com você dando presente. Ela também não vai se sentir amada com você não dando presente. O amor que ela vai sentir através da sua vida tem a ver com o espírito que está em você. Tem a ver com as palavras proféticas que você vai lançar sobre a vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca terá os recursos suficientes para amar alguém. Você nunca será suficiente para amar alguém. Você nunca poderá ser aquilo que a pessoa imagina que você vai ser. Com o seu dinheiro, com as suas ações, elas não vão ser suficientes para demonstrar amor. Não vão. Escreve isso que eu estou falando. Não vão. Não vão. Porque o amor, ele é demonstrado através do Espírito. Entende? Então quando você sente que você está um osso seco e você não está conseguindo declarar, não é o momento de você fugir. A gente acha que quando a gente está seco e a gente está envolvido em pecado, e a gente está envolvido em dívida, e a gente está envolvido nisso e naquilo, e a gente está isso, e está rabugento, e está amargurado, a gente acha que esse é o momento que a gente tem que estar mais longe da igreja. Mas eu quero te falar que é exatamente ao contrário. Em momentos como esse, são momentos onde você tem que estar no meio de profetas que estarão declarando vida aos ossos secos. A resposta é o Espírito de Deus que está em você. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje. A resposta para o que você tem buscado não sou eu. A resposta que você tem buscado não são as pessoas, não é uma viagem, tipo assim, ai meu Deus, estou muito seco, eu preciso fazer uma viagem. Ah não, estou muito seco, eu preciso comprar alguma coisa. Eu estou muito seco, eu preciso fazer um novo curso, eu preciso mudar de cidade, eu preciso dar um up na minha vida, eu preciso dar uma recalchutada, fazer uma plástica, uma lipo, eu preciso fazer alguma coisa, porque afinal eu estou nesse poço. E a gente fica envolvido nessa cultura, nessa mente mundana que só nos leva a nos tornarmos mais secos. A resposta não está nessas coisas. Sabe onde está a resposta? Você é a tua resposta. Sabe por quê? Porque você é o melhor profeta para você mesmo. Declare sobre a sua vida. Declare a vida de Deus. Declare a alegria, declare a paz. Declare aquilo que você ainda não está vendo no presente. Declare a palavra, declare o futuro de Deus para você. Isso vai ter que ficar para o próximo sábado.
Mas existe uma profecia no Velho Testamento, várias, que diziam assim: os ossos do Filho do Homem nunca serão quebrados. Depois a gente vai falar sobre isso. Você vê que os soldados quebraram os ossos dos 2 ladrões, mas não quebraram os ossos de Jesus. E a gente vai falar sobre esse significado no sábado que vem. Mas entenda uma coisa: se Cristo não foi quebrado, você não será quebrado. Porque você está nele. Nós somos corpo de Cristo. Nada vai te quebrar. A depressão não vai te quebrar. A tristeza não vai te quebrar. A falta de perspectiva natural não vai te quebrar. A falta de dinheiro não vai te quebrar. Nada pode te quebrar. As suas emoções não podem te quebrar. A inveja não pode te quebrar. O espírito abatido não pode te quebrar. Porque nós somos filhos, filhas de Deus, profetas dessa geração. Eu e você temos o poder da vida nos nossos lábios, na nossa boca. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por você. Se nessa noite você diz assim: Gabriel, eu sinto que existem algumas pessoas aqui, por isso que eu quero fazer. Vocês sabem que eu não faço essa oração sempre. Mas se vocês, no seu coração você diz assim: Gabriel, eu preciso desse Jesus. Eu quero viver com esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero viver com esse Deus que de fato eu ainda não conheço. Ou talvez você esteja longe dele. Sabe, talvez você esteja tão seco, tão seco, tão seco. E você lá no fundo, você sabe que você tem essa necessidade de reconciliação com Jesus. Se nessa noite esse é você, eu não vou te expor, não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar com você. Eu creio em atos de fé. Eu creio que nós devemos ser ousados e proféticos em algumas coisas. E esse é você nessa noite, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Obrigado, 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 obrigado. Algumas mãos estão se levantando. Obrigado, obrigado. Todos nós com os nossos olhos fechados, para que ninguém se constranja, mas agora eu queria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que preciso de Ti, por isso entrego a minha vida e Te confesso como meu Senhor, meu Salvador. O Senhor Jesus Cristo vem reinar em minha vida, vem habitar em meu coração, vem limpar toda a sujeira que existe em minha mente. Eu não quero mais acreditar em mentiras, em engano sobre a minha identidade, mas eu quero acreditar nas Tuas verdades sobre mim. Obrigado, Jesus. Amém.